Se arrependimento matasse, vou dizer um negócio pra vocês, tá, pessoal? Tá faltando caixão no Brasil. Eles podem até não admitir, mas que estão arrependidos, eles estão. E não é pouco, tá? Estamos falando de civis que fizeram L e de militares que não cumpriram com sua função institucional, estão aí percebendo o tamanho do buraco, não só que se colocaram, mas que colocaram o país inteiro. Esse é nosso tema principal de hoje. Eu sou, se vocês não perderia. A gente começa aqui falando sobre esse cidadão, ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, que não perde uma oportunidade para achincalhar o Jair Bolsonaro. Né? Eu não sei o que se passou com esse cara, mas realmente ele se tornou uma pessoa amarga. Né? É até triste falar isso, porque eu fiz 2 lives com ele, assim que ele saiu do Brasil. Foi para os Estados Unidos, Bolsonaro arrumou para ele, né, um belo de um emprego para ele e para o Arthur, o irmão dele, 2 belos empregos nos Estados Unidos, e a gente fez 2 lives. Né? Antes de começar as lives, eu perguntei para ele, ô Abraham, como é que é esse negócio? Eu confio em você, as pessoas estão dizendo que você é traíra, o que você tem a dizer a respeito disso? Não, isso tem nada a ver, né? Eu sou Bolsonaro, ele é um cara sensacional, eu não gosto de general, não gosto de general, não confio nesses caras, mas tô com o Bolsonaro. O que ele precisar, eu tô com ele. Confiei nele, né? Confiei nele. Fizemos as 2 lives, pouco tempo depois eu percebi que se tratava de um picareta. Nessa, ele poderia ter me levado para o buraco junto com ele, porque é o seguinte, pessoal, se ele faz as lives comigo, eu ciente das intenções dele, é uma coisa. Eu tô indo para o buraco com ele porque eu tô com ele. Agora, eu colocar o cara dentro da minha casa, no meu canal, na época do YouTube, ele sabendo que tá mentindo e sabendo, isso é o pior, né? Sabendo que poderia me prejudicar e mesmo assim fazer essas lives, gente, isso é de uma canalice, é uma baixaria, é de uma sem vergonhice, de um egoísmo atroz. Tá? E tá aí, ó. O Bolsonaro fez uma postagem nas redes sociais perguntando por onde andam os isentões, né? E ele vai lá e aproveita mais essa oportunidade para chamar o Bolsonaro de cafetão, de rato, dizer que ainda vai falar isso na cara dele. Eu só lamento, porque é um cara que recebeu uma oportunidade, ninguém sabia quem ele era, ele se tornou uma pessoa querida dentro da direita, extrapolou, né? Se você faz uma leitura mais sóbria, percebe que realmente ele passou do limite, principalmente depois de ser advertido, ele foi recebido por pessoas em frente à casa dele, ou foi à frente do ministério, não tenho certeza, posso estar enganado, acho que foi na frente do ministério. E saiu, foi para os braços, falou mais. Nesse momento foi que o Bolsonaro percebeu que não dava para ficar com ele porque era muita polêmica junta. Né? E aí foi para os Estados Unidos, recebeu um monte de dinheiro lá graças ao Bolsonaro e continua aí vomitando, falando essas bobagens. Né? Como eu disse aqui, ele poderia ter acabado com a minha vida. Ele poderia. Ciente de que não era aquilo que ele disse pra mim que era, né? E por acreditar nele, eu poderia ter ido pro buraco. Mas enfim, é isso, né? Fica aí no teu buraco sozinho. Tô até agora esperando você fazer essa revelação, né, Weintraub? Porque você disse, me ameaçou, dizendo que poderia revelar pra todo mundo que nós conversamos antes das lives. O que você tá falando? Tá falando meu avô? Que foi general na época do regime militar? Eu nunca escondi isso de ninguém. O que você tem para falar a meu respeito, o Weintraub? Minha consciência é limpa, minha vida é um livro aberto. Tá? Agora a tua é isso aí. É um lamaçal. Vamos começar agora a falar sobre os arrependidos do presente, né? Porque esse aí que eu acabei de falar a respeito, esse vai se arrepender também. Você que não se arrependeu ainda, né? E fica fingindo que tá por cima da carne seca. Coitado. Vamos falar dos civis aqui, tá, galera? Porque muita gente que votou no Lula depende de importações, né? Principalmente da China. Estou falando de gente mais humilde, tá, pessoal? Não estou falando de grandes empresários que importam commodities ou peças. Não, estou falando de gente humilde que compra no AliExpress, na Shein, em outras dessas. O Wish, né? Tem o Wish também. Eu já comprei muita coisa de guitarra no AliExpress. Agora eu não compro mais nada, porque a taxação realmente ficou absurda. Vocês leem as matérias aí da mídia tradicional dizendo, não, porque tem isenção agora até $50. Pesquisem melhor, pessoal. Pesquisem melhor, porque a taxa passou para 30%. Tá? É um jogo de palavras.
que eles usam. Você vai evitar aquela surpresa, né, de chegar o teu produto lá e você recebe mais um papelzinho dizendo, você vai ter que pagar não sei quanto a mais. Não, aquilo ali já fica no carrinho, na saída. Né? O imposto já está ali, já vai tudo junto. Né? Então, até $50, você vai pagar 30%. Tá? Acima de $50, tu vai pagar 92%. E muitas dessas pessoas que vão perder o trabalho, praticamente, importam da China para revender por aqui em lojas, ou até em lojas virtuais também, que é o mais comum, inclusive, né? Se prejudicaram, votaram no PT e agora estão aí. Não tem desculpa, porque se você vota na esquerda, você sabe que eles vão aumentar impostos. O cara que diz isso, eu votei no Lula, mas não imaginava que isso fosse acontecer. Como, cara? Estado pesado. Como vocês acham que sustentam um Estado pesado? Com o teu dinheiro. Então é óbvio que eles iam taxar. É óbvio. Aí eu vou dar um exemplo aí para vocês, está no canto da tela agora, essa tuitada aí desse rapaz. Realmente eu borrei ali a cara dele, escondi o nome, porque eu não quero ser processado. Né? Não tenho pena nenhuma, já falo logo de antemão. Né? Vejam só o que o cara escreve. Vejam só o que o cara escreve. Não me arrependo porque tirei o Bolsonaro. Porque ajudei a tirar o Bolsonaro. Mas não vai ter mais meu voto. Nunca deveria ter tido. Se você é um empresário, microempresário, ou não, gente, como você pode votar numa pessoa que é contra isso aí? Vou repetir. A esquerda precisa de um Estado pesado. E isso vem através de impostos. Aí depois você recebe um benefício e acha que tá tudo bem, que o Estado tá te ajudando. Não, não tá te ajudando, porque ele tirou de você e tá devolvendo menos do que tirou. E esse cara ainda solta essa. Não tô arrependido porque tirei o Bolsonaro. Tá arrependido. Lógico que você tá arrependido. Você pode até não admitir publicamente, mas internamente você preferia que o picolé de limão tivesse lá ainda. Caso contrário, você é muito mais burro do que deixa transparecer nessa postagem. Muito mais, muito pior. É tipo assim, não tô arrependido. Não tô arrependido. Se fosse o Bozo, eu estaria prosperando, mas eu prefiro me ferrar com o Lula. É isso que tu tá dizendo nessa postagem. Então vocês que estão nessa situação, parem de passar pano, parem de dizer, não, eu tirei o Bozo, né? O que importa é que eu tirei o Bozo. Parem! Parem! O primeiro passo é admitir para si mesmo que percebeu o tamanho da caquinha que fez. O segundo passo é expor isso publicamente, porque só assim, com a ajuda da opinião pública, é que a gente vai conseguir reverter esse cenário. Quanto mais vocês internalizarem isso aí, não colocarem para fora, pior para vocês. Esse cara aí, né, que inclusive eu deixei o Lzinho ali no começo, né, que é a primeira letra do nome dele, deixei de propósito. Você, L, que fez o L, escuta o que eu tô te falando. Enquanto você insistir nesse papo vazio, burro, de que, não me arrependo porque tirei o Bozo, você nunca vai sair desse teu buraco. O teu negócio vai quebrar. O teu negócio estaria melhorando se o Bozo estivesse lá. Como tu pode dizer que não se arrepende, cara? Chegamos então à segunda parte do nosso tema principal, né? Vamos falar aqui dos militares. Eu vou dizer aqui para vocês apenas algumas coisas, alguns alertas que eu fiz ainda em 2022. Tá? Ainda em 2022. A gente tinha ali o Celso Amorim e o Genuíno falando que a intenção do PT era criar uma Guarda Nacional Bolivariana e depois integrar todos os exércitos da América Latina para fazer frente aos Estados Unidos. Tá? Então, o objetivo do Foro de São Paulo sempre foi esse, montar um continente bolivariano. Um continente bolivariano. Sempre foi isso e eles nunca esconderam. Tem declarações do Genuíno, tem declarações do Celso Amorim, tem declaração de todo mundo. É assim, é como o cara que diz que não imaginava que o PT fosse taxar. Né? Isso aí não dá para aceitar. Então o militar que diz que não sabia que corria esse risco, não tem como você ser tapado a esse ponto. Tá? Então tá só se confirmando o que a gente já tinha alertado. Tá? O que aconteceu, pessoal, entre o primeiro e o segundo turno
cedo ou tarde, vai vir a público. Cedo ou tarde, o papelão feito pelo alto comando do Exército vai se tornar de conhecimento público. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas vocês vão conhecer a verdade. Tá? E ela não é bonita. Não é bonita mesmo. Confiaram no PT. Fizeram um jogo duplo. E agora estão aí nessa situação. Tá? Os militares estão sendo perseguidos pela Polícia Federal. Estão tentando retratar. Estão tentando. Agora a PF não anda mais no avião da FAB com o Lula. Que bela porcaria. Né? Que coisa. Né? Enquanto isso, a Polícia Federal avança para cima de militares. Mauro Cid é um exemplo. Não só ele está preso por um crime que não cometeu, por um crime que nem existia. Ele está proibido de ver o pai. Ele está proibido de ver a mãe. Está proibido de ver qualquer político que tenha ligação com o Bolsonaro. Por exemplo, o Flávio Bolsonaro não pode encontrar com ele. O Alexandre Ramagem não pode encontrar com ele. Né? E esse é só um exemplo, tá? O Mauro Cid é apenas um. Isso está acontecendo bastante. O Lula agora quer uma lei, está propondo uma lei que impede militares de se candidatarem, né, a cargos políticos. Vocês estão vendo que eles estão cercando os militares. E no final da história vai acontecer aquilo que a gente alertou. Tá? Vão acabar com as Forças Armadas como nós as conhecemos, e vão montar essa Guarda Nacional. O Flávio Dino já falou sobre isso. Guarda Nacional no Distrito Federal é o primeiro passo. Não adianta você achar, não, ele está falando só do Distrito Federal. É sempre assim, não tem ombro, tá? Não tem ombro. Depois da cabeça, vai tudo. Vai tudo, tá? Não sejam positivistas, não sejam liberais preservativos de comunista. Tá? Depois que vai, não tem ombro mais. Então, depois que criarem para o Distrito Federal, vai se expandir para o Brasil inteiro. Vão criar novas regras para patente, hierarquia. E aos poucos, isso aí vai suplantar e suprimir as Forças Armadas que nós conhecemos hoje. Tá? O plano é esse e eles vão colocar em prática. Eles vão colocar em prática. Agora, enquanto o Exército for comandado por aqueles patetas do alto comando, isso não vai acontecer. Enquanto o comandante do Exército for o Tô mais rico do que nunca, Ribeiro, isso não vai acontecer. Porque ele quer ser o personagem central dessa história. Tá? Ele quer ser a cara da Guarda Nacional Bolivariana Brasileira. Tá? Então ele está fechadinho. Está fechadíssimo. Enquanto essa estrutura for mantida, nada vai acontecer. Não estou falando aqui para ter golpe militar, não. Estou só falando para que as Forças Armadas garantam que não seja criada essa Guarda Nacional. Por mais que eles não queiram fazer nada, eles não deveriam fazer nada nesse momento mesmo, né? Não dá mais, mas por mais que eles não quisessem ter feito antes, o mínimo que eles podem fazer é impedir que a estrutura das Forças Armadas seja destruída dessa forma. E abrir os olhos, como aquele cara que eu falei para vocês, das comprinhas da Shine. Não adianta vocês insistirem nesse positivismo burro, achando que com vocês nunca vai acontecer. O que está acontecendo agora, até 7 meses atrás, vocês não imaginariam que ia acontecer. E o que eu estou falando para vocês agora, seus militares, vocês também estão, né, conhecendo vocês, os tecnocratas positivistas que vocês são. Isso aí não. Daqui a 3, 4 meses, 6 meses, 2 anos que seja, vai acontecer e aí vai ser tarde demais. A gente vê aí o Tomás. Não, vamos tentar aqui fazer as pazes. Né? A PF está currando a gente, mas vamos fazer as pazes. O que eu vou fazer? Vou convidar o ministro Moraes a voltar a malhar na academia do Exército. Não é nem o Moraes nesse caso mais. Não é nem o Moraes mais. Quem manda na PF hoje é um senhor chamado Flávio Dino. E o que o Tomás vai fazer? Vai ficar de 4 pro comunista? É isso que ele vai fazer? Vai ser engolido. Como todos são. Todos os que confiam na esquerda, seja no Brasil, em qualquer lugar do mundo, se ferram no final. Todos, sem exceção. Tá aí o exemplo. Não vou dizer que estou chateado por vocês não, tá? Não vou dizer que tenho pena não, porque não tenho mesmo. Agora, façam a parte de vocês para reverter esse cenário.
democraticamente, dentro da lei. Tá? Por fim, pessoal, queria mandar um recado aqui para algumas pessoas que ficam reclamando de sotaque. Tá? Eu sei que eu nem deveria dar atenção a isso, mas eu falo isso para o bem dessas pessoas. Porque o Brasil é abençoado por ser um país de 27 países. São 27 estados completamente diferentes. Cultura, sotaque, pessoas, pensamentos, ideias. Nós somos um país de 27 países. A pessoa que se incomoda com o sotaque de um desses países tem problemas. O problema não é o meu sotaque, o problema é a sua cabeça. O que interessa aqui são as ideias que a gente passa. O que interessa aqui é a postura da pessoa. O que interessa aqui é o conhecimento que ela transmite e os ouvidos abertos para escutar o que vocês têm para falar de bom. Para me trazer conhecimento também. Agora, a pessoa chegar e dizer, não consigo assistir seu vídeo porque por causa do seu sotaque, se você vir aqui no Rio, você vai perceber que ele nem é forte. Tá? Nem é forte. Tá? Vamos respeitar as regionalidades, as diferenças. Né? O que interessa aqui é caráter, postura e conteúdo. Se você se sente incomodado com o meu sotaque, sinto muito, lamento, quem perde é você, e eu falo isso tranquilamente, sem falsa modéstia. Tá bom? Então é isso, galera. Forte abraço, a gente se vê por aí.